Paz seja com todos. Hoje eu quero falar contra toda a apostasia. Mas o que vem a ser apostasia? Apostasia é quando alguém abandona a sua fé, né? A palavra ela pode trazer um sentido de alguém que é um desertor, alguém que segue um determinado caminho, uma fé, professa uma fé, mas num dado momento abandona essa fé, e não somente abandona, mas se volta contra essa fé. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema. A questão é que nós vivemos tempos que estão previstos na palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou que nós passaríamos por esses momentos. E temos alguns sinais que indicam claramente que vivemos esse momento de apostasia. E a palavra de Deus diz que esse seria um momento que antecederia a volta do Senhor. Por isso a importância de falarmos sobre isso. E um dos pontos fundamentais nesse processo que nós vivenciamos atualmente é o abandono da sã doutrina. O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? O abandono da sã doutrina são os evangelhos diluídos que nós temos visto e ouvido. Alguns evangelhos dos quais tem sido tirada a cruz de Jesus Cristo, dos quais tem sido tirado a renúncia, o renunciar a si mesmo, o tomar a sua cruz, o seguir a Cristo. Enfim, são evangelhos diluídos, são evangelhos que são falsos evangelhos, que não traduzem na verdade, com sinceridade, aquilo que o Senhor Jesus deixou como mensagem para que nós transmitíssemos. Esse é um sinal claro de que estamos vivendo um momento de apostasia. Algumas pessoas não suportam mais o Evangelho como ele é, como a Bíblia ensina. Um outro ponto muito atual, e falo com muita infelicidade, né, com muita tristeza, esse processo que está acontecendo do abandono da congregação, onde as pessoas estão deixando de congregar, porque julgam não ser mais necessário ir à igreja, fazer parte de uma comunidade local, enfim, acreditam que podem seguir a Cristo do seu jeito, da sua maneira, isoladamente do corpo de Cristo, inclusive sem participar da ceia do Senhor, que foi uma ordenança de Jesus Cristo. Esse é mais um ponto que deixa claro que vivemos tempos de apostasia. Um outro ponto é o desinteresse por missões. Mas talvez você possa dizer, mas a igreja nunca cresceu tanto no nosso país. Esse crescimento ele é questionável, ele é relativo, podemos dizer assim. Não temos como falar aqui agora com detalhes, mas eu só vou pontuar uma questão. As igrejas elas têm se concentrado nas grandes metrópoles, nas regiões mais desenvolvidas e mais populosas, digamos assim, né? Existem dados do IBGE, aí, do último censo, você pode verificar, você vai ver que existem cidades, pasmem, ainda no Brasil, sem a presença de nenhuma igreja evangélica. Então as missões, o sentimento de missões, da forma como Jesus Cristo nos orientou a fazer, dizendo ide e pregai, isso tem se perdido, né? O que chama-se de missões hoje são ações movidas por estratégias e interesses que são desconhecidos para nós muitas das vezes, mas que com certeza o reino de Deus, a expansão do reino de Deus não é prioridade nessas ações. Um outro ponto é o conformismo com esse século. O apóstolo Paulo ele fala claramente, né, um texto conhecido nosso em Romanos 12, para que nós não nos conformássemos com esse século, para que nós não tomássemos a forma desse mundo, para que nós não aceitássemos, não nos submetêssemos ao jugo desse mundo e dessa era. Essa semana eu ouvi uma frase curiosa que chamou a minha atenção negativamente, né? Que dizia, onde dizia uma propaganda, dizia: aceite
para ser aceito. Pode soar bonito, poético, né, contemporâneo, mas eu tenho que dizer que em relativo ao Evangelho de Cristo não funciona assim, porque o Evangelho de Cristo é você e eu aceitando ou não, ele é o Evangelho. Jesus Cristo é o caminho, quer as pessoas aceitem isso ou não. Um outro ponto também bem presente nos nossos dias, o aumento da perversidade humana, né, juntamente com a promiscuidade. Uma sociedade altamente erotizada, onde tudo, desde uma propaganda comercial, desde do que se considera lazer e diversão, tudo está permeado por um ambiente de sexualidade aflorada, do prazer pelo prazer, de um hedonismo, enfim, que é um senso comum de uma sociedade onde se preza e se prega que vale tudo para ser feliz, vale tudo para que eu tenha os meus prazeres satisfeitos. Um outro ponto também lamentável, eu diria, é o sectarismo, né, que são grupos, são pessoas, movimentos, instituições que na verdade não formam seguidores de Jesus Cristo, mas formam adeptos dos seus movimentos, das suas instituições, das suas ideias, e isso é lamentável, porque é um absurdo que a gente veja, né, quase há 500 anos agora, no próximo ano da Reforma, que a gente ainda presencie coisas dessa natureza, onde pessoas deixam de falar umas com as outras porque são de instituições diferentes, pessoas que hostilizam umas às outras porque é do movimento A, do B, do X, do Y. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso não é o reino de Deus, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso se chama sectarismo e é diabólico. E um ponto talvez que seja o fundamental ou derradeiro de todos, seja justamente a questão de uma falta de consciência de Deus, né? E aí eu me remeto à situação da humanidade um pouco antes do dilúvio, né? Onde a humanidade chegou num estágio deplorável e não tinha consciência de Deus. E eu vejo a nossa sociedade, embora evoluída, embora moderna, embora intelectualizada, embora dita esclarecida e progressista, eu vejo a nossa sociedade ela caminhando por um caminho muito ruim. O ateísmo crescente no meio dos nossos jovens, em universidades, no meio da sociedade como um todo, né? E muitos apostatando da fé. Ou seja, vai se criando um ambiente onde a consciência de que existe um Deus Criador que governa todas as coisas e diante do qual cada ser humano haverá de prestar contas um dia, essa consciência vai sendo perdida. O ambiente que se cria é para se desconstruir essa ideia, de modo que o ser humano viva aparentemente sem culpa, né, por não ter que se preocupar em prestar conta dos seus atos, das suas atitudes, do modo como ele viveu durante a sua vida aqui nessa terra. Vida essa que é passageira e não vai durar para sempre, né? Vale lembrar isso. Então a apostasia está aí, né? Felizmente, porque ela antecede a volta de Cristo e é o cumprimento das Escrituras Sagradas, faz parte do plano do Senhor e da consumação dos tempos. Agora cabe a nós vigiarmos, né? Cabe a mim e a você vigiarmos e guardarmos os nossos pés, nos mantermos firmes na presença do Senhor, fazendo parte da igreja do Senhor, de uma congregação, integrado ao corpo de Cristo, porque os dias são maus, nós precisamos estar conscientes do tempo, discernir o tempo o qual nós estamos vivendo. Não podemos de forma alguma brincar ou negligenciar com esse tempo, porque
o Senhor está, as vias de fato, a volta do Senhor se aproxima. E a palavra diz que quando dissessem a paz e segurança, quando as pessoas menos esperassem, assim como foi no dilúvio, que ninguém esperava, não acreditaram na mensagem pregada, seria também antes da volta dele. E nós vemos esse tempo se configurando. As pessoas amantes de si mesmas, preocupadas com a vida apenas nessa vida, até infelizmente no ambiente dito cristão, evangélico, a gente vê, a gente percebe, né, as pessoas muito mais preocupadas com a vida aqui, em realizar coisas aqui, com coisas que são daqui, e de certa forma ignorando ou negligenciando o fato de que Jesus Cristo vai voltar e de que nós deveremos ser achados como obreiros aprovados por Ele, para que não sejamos rejeitados, né? Ou que Ele diga aquela dura palavra para nós naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Querido, que você reflita sobre esse tema, que você possa pensar, analise os textos, cada um dos textos que nós colocamos aqui, que você medite nessas palavras, e eu teria o maior prazer em interagir com você, se nós pudermos ajudar de alguma forma. Caso tenha dúvidas, questionamentos, né, propostas de tema também, pode deixar aqui nos comentários. Eu escrevi 2 artigos sobre esse tema no meu blog, o link está aqui, você está vendo. E, enfim, é um tema atual, um tema muito importante, um tema de valor crucial para a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Eu espero que isso possa ser edificante para você, que funcione como um elemento despertador e conscientizador de que o Senhor está por voltar a qualquer momento. E nós, a igreja dele, a noiva dele, precisamos viver com essa consciência alerta nas nossas mentes e nos nossos corações, continuamente, durante todo o tempo. Amém? Eu agradeço a você e peço que você interaja conosco, como eu já disse, e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém? Um abraço, fique com Deus e até lá.